para o nosso último módulo, que é o nosso controle de missão. Cara, esse módulo é muito legal e provavelmente muitos de vocês pularam muitas aulas para chegar aqui nesse Mission Control e já querem sair montando e tudo mais. Então, o que é esse controle de missão? Controle de missão, basicamente, é este painel aqui. Então, vocês têm um painel que vocês têm aqui, um dashboard, onde vocês podem ver toda a operação de vocês, né? Então, aqui eu tenho conteúdos pendentes de aprovação, o faturamento do meu SaaS, quantos seguidores me seguem, minhas métricas por plataforma, né? Aí aqui a gente pode ver todas as sessões ativas, a gente pode ver todos os conteúdos que meus agentes produziram. Então, você vê, meus agentes fizeram um monte de conteúdo aqui já e trouxeram conteúdo de um monte de lugar. Então, enquanto eu estava testando aqui a minha plataforma, ele já puxou 1 milhão de coisas aqui. Né? Aqui a gente tem uma aba de métricas que claramente está bugada por algum motivo. Né? E aqui ele devia mostrar aqui as métricas das minhas redes sociais, tudo certinho. A gente tem aqui o meu criador de agentes e mostrar todos os agentes. A gente tem o Agent Fleet, né, que mostra todos os nossos agentes. A gente tem a delegação, onde a gente vê aqui, mas ele está dando erro por algum motivo aqui, né? Então aqui era para tese para mostrar todos os meus agentes. Então a gente tem aqui um sistema de controle de arquivos, onde a gente controla todos os arquivos do Workspace, memória, todos os crons, conteúdos e tudo mais, tá? Então esse controle de missão, basicamente, é você montar um dashboard para você controlar tudo que você está construindo com o seu agente. Então, basicamente, esse controle de missão ele serve para você ter o seu SaaS para controlar a sua IA. Né? Ele é o controle de missão da sua vida. Né? Então, vamos supor que você está num patamar avançado. Então, você usa o seu agente aqui para produzir conteúdo, para fazer pesquisa na internet, para administrar seus negócios, para cuidar de suporte, vendas, para cuidar de funil de vendas, para cuidar de CRM, né, que é o funil de vendas, para cuidar de Meta Ads, Google Ads, criativos. Então, assim, depois que você passa por todas as aulas e você pluga todas as skills, então você plugou a skill de Google Ads, plugou a skill de Meta Ads, plugou a skill de Google Analytics. Então, depois que você pluga todas essas skills e APIs, você começa a ter uma visão holística de toda a sua estrutura. Então, você consegue saber tudo o que está acontecendo nas suas campanhas, no seu suporte, quais criativos estão convertendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Só que daí, de novo, acaba virando uma bagunça que nem aqui no meu, né? Então aqui você pega aqui o Telegram, de repente você vai ter aqui 20 canais no Telegram. E é tipo, cara, caos, assim, é muito canal, muita gente falando coisa, blá 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 blá. E aí você fala, putz, como eu faço para ter uma visão mais holística, uma visão mais abrangente, né? E aí você cria esse seu controle de missão. Muita gente começa criando o controle de missão no início. Então uma pessoa vai lá, instala o OpenClaw e já sai falando assim, cria o meu controle de missão e tal. Eu não vejo necessidade para isso. Eu acho que o Telegram atende super bem, mas o controle de missão é de fato quando você começa a plugar muitas coisas nele. Então você tem mais agentes, você tem mais skills, você tem mais dados de todas as áreas, e aí você precisa ter uma visão holística. Esse controle de missão serve para isso. Então, por que um painel visual? Então, porque você conversa com a gente no Telegram, então você precisa de uma interface visual, porque é o seguinte, Telegram interação, dashboard visão. Pô, a Mora, muito inteligente, chegou a essa conclusão sozinho. Então, Dash é ótimo, o chat é ótimo para conversar, mas para você ver o sistema num relance, painel visual ganha. Né? Então, o que um painel resolve? Uma visão geral rápida, quantos crons rodaram hoje, quais falharam, quantas tasks pendentes, um relance responde tudo. A gente tem um tracking de métricas, MRR, usuários ativos, peças de conteúdos produzidas, uptime de serviço, tudo num lugar só. A gente tem uma organização visual, Kanban de tasks, pipeline de conteúdo, status dos projetos, mais fácil escanear texto. A gente tem alertas visuais, caiu algum serviço, custo explodindo, deadline. Então, a gente consegue deixar tudo isso num único painel. Né? Então, um exemplo real aqui do meu painel, a gente tem as tarefas, que é um backlog. A gente tem a memória, a gente tem os crons, a gente tem nossos conteúdos, a gente tem o health, né, que são as coisas que a gente passa todos os dias, e também a gente tem a opção de ferramenta. Né? Então a gente consegue, por exemplo, dar muito mais customização. Inclusive, você consegue criar esse controle de missão para os seus funcionários usar. Olha que legal. Inclusive, você pode adicionar o seu bot no Slack da empresa e criar uma sessão isolada para ele ter a memória, contexto daquela empresa, daquele canal. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, né? Mas o Dash, o controle de missão é muito legal, né? Porque daí todo mundo pode usar, você pode criar um monte de gráfico e você pode literalmente fazer a gestão da sua companhia inteira num dashboard que você montou pelo Telegram. Olha que genial isso, né? Então, o que eu recomendo é vocês fazerem uma prototipagem rápida do seu dashboard, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui como construir isso aqui, tá bom?
Então ele está dando algumas opções aqui de ferramentas para você fazer. Então ele diz que primeiro você pode usar o Google Sheets e aí ele mesmo configura o Google Sheets para você. E aí você pode usar o Notion, que ele mesmo configura o Notion para você, tem essa skill disponível, mas o problema é que o Notion tem limite de API, blá blá blá. E ele diz que você pode fazer esse NoCubeDB, que eu acho que é um banco de dados. Eu uso o Supabase aqui no caso, né? Então ele sugeriu aqui os prós e os contras, né? Então, o que eu recomendo é você construir, você não precisa ir para um banco de dados no começo, você pode fazer tudo localmente, que já vai ficar na sua VPS, tá? Então, isso aqui é muita coisa, né? E aí você tem um customizado, que é o Next.js Supabase, que é a opção que eu fiz, né? Eu deixo no Supabase mais como um backup, né? Porque se um dia eu matar essa VPS, por exemplo, ou qualquer coisa, se der algum erro, algum bug, sei lá, eu tenho tudo salvo no Supabase, as tarefas sendo feitas, que bot fez o quê e tal, então é um backup. Mas de qualquer forma, eu também faço upload disso no GitHub, então eu já salvo tanto lá como no Supabase, né? Mas é só para garantia, tá? Então aqui é a estrutura de dados, né? Então você tem várias tabelas, né? Então aqui se você for criar o Kanban, eu já deixei aqui para você uma estrutura do que tem que ter no seu Kanban, né? Então das tarefas, dos eventos de memória, dos cron jobs, dos health checks e dos status dos agentes. Então esses 5 pontos aqui é o feijão com arroz que você precisa no seu controle de missão. Eu já deixei tudo pronto para você, né? Então aqui tem um passo a passo de como você vai conectar o agente no seu painel, blá blá blá. Mas assim, eu não preciso passar isso aqui passo a passo, porque no final do dia o que vocês vão fazer é usar o prompt e o PRD, né? Então a gente não precisa passar por todas essas etapas aqui, né, do como conectar o agente no painel. Então isso aqui vocês podem pedir no prompt, né? Então são os crons necessários, então que crons que vocês têm que rodar para o painel de vocês. Isso aqui é muito importante, tá? Então de novo a importância do cron ter essa seção isolada. Então crons no main não executam, use isolated e essa parte aqui, tá? E aí o perfil, né? Então o perfil você pode personalizar por perfil, né? Então, se você é founder de startup ou de empresa, você pode criar um mission control com MRR, ARR, pipeline de vendas, OKRs, runway. Então, você pluga seu Google Sheets, você pluga seu gateway de pagamento, você pluga tudo aqui. É sinistro, assim, funciona super bem. Se você é dev, você pode ver seus deploys, erros críticos, PRs, uptime, cobertura de teste. Se você é criador, você pode ver conteúdos, performance, pipeline, blá blá. E se você quer só para produtividade, você pode pôr tarefas, reuniões. Inclusive, você pode construir um segundo cérebro aqui que funciona super bem. Então esse controle de missão ele é muito legal. Aqui a gente pode fazer um planejamento. Então se você quiser fazer um PRD, que a gente fala muito disso, você pode falar assim, né? Então, ó, eu vou iniciar aqui uma nova sessão aqui, ó. Vamos fazer um PRD do nosso controle de missão. Segue um prompt de base para planejamento. Então você pode fazer um PRD também se você quiser testar isso aqui, né? Então a própria IA já sabe do que fazer, né? Inclusive, como a gente não deu um soul para ela, ela começou aqui em inglês, ó, porque ela não tem identidade ainda, coitadinha. Então, esse aqui é o ponto, né? Então você pode vir aqui, né? A gente pode colocar esse PRD aqui para fazer esse prompt, ou você só cospe o prompt ali direto, né? Quando você coloca um PRD, ela faz várias perguntas, né? Então, essa aqui é a vantagem do PRD. Então, quando você pede para ela criar um PRD, ela vai fazer várias perguntas para te ajudar a fazer o desenho do que tem que ser construído desse controle de missão. Então, aqui no caso, eu estou fazendo esse PRD, ela pergunta assim, se eu sou nível técnico e tal, né? Então, aqui ela também está aqui as perguntas, né? Perguntas para me conhecer. Qual é o meu nível técnico? Baseado nas minhas respostas, recomende qual a melhor ferramenta, setup completo, me guie passo a passo. Então, assim, quando você... Eu já fiz tudo isso no prompt, já está tudo certinho para vocês, mas aqui com o PRD é só uma camada extra aqui de planejamento, mas que já funciona super bem, tá bom? Então, espero ter dado uma luz para vocês nessa aula e a gente vai para a última aula para fechar o curso. Até mais.